o quarto ano de História. Quem vos fala é a professora Jeane e iremos continuar com o nosso conteúdo. Hoje a nossa aula, que tem o tema As Invasões, se encontra na página 44. As invasões. Outras nações europeias, como a França, a Inglaterra e a Holanda, elas tinham interesses nas riquezas que havia no território brasileiro. E, como não reconhecia o Tratado de Tordesilhas, aquele tratado que foi feito devido às divergências que estava havendo entre Portugal e Espanha, em que dividiu o mundo com a linha imaginária, justamente esse mesmo. Então, por eles não reconhecerem esse tratado, eles exploravam facilmente nossas riquezas, assim como Portugal. Entretanto, Portugal pretendia tomar posse de todo o território da colônia e, por causa disso, muitas lutas foram travadas. Os franceses eles invadem o Brasil. E com a criação do governo geral, ficou difícil para os franceses contrabandearem o pau-brasil e fundarem colônias. Mesmo assim, eles resolveram criar suas colônias no Brasil. A primeira foi criada na Baía da Guanabara, em 1555, na ilha de Sergipe, e foi denominada França Antártica, hoje chamada de Ville Gainon, em homenagem ao chefe da esquadra francesa invasora, Nicolas Durand de Villegagnon. Os franceses aliaram-se aos tamoios e fundaram o Forte Coligny. Porém, foram expulsos do Rio de Janeiro em 1567, no governo de Médicis. O sobrinho do governador Estácio de Sá, as tropas portuguesas e o cacique Araribóia, da tribo dos Temíminos, ajudaram a expulsá-los. Depois de 45 anos, os franceses voltaram a invadir o Brasil e fundaram a França Equinocial e construíram o Forte de São Luís em 8 de setembro de 1612. Desse forte surgiu a cidade de São Luís, atualmente capital do estado do Maranhão. E os franceses, eles foram novamente expulsos em 1615, mas dessa vez pelas tropas portuguesas, chefiadas por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. Desta vez, quem invade o Brasil são os holandeses. Os portugueses eles tinham um bom relacionamento com os holandeses e transportavam junto com eles o açúcar que era produzido no Brasil para os países europeus. A Holanda ela era encarregada de distribuir o açúcar para o mercado europeu através de suas embarcações. Mas quando o rei de Portugal, D. Sebastião, morreu, sem deixar alguém que assumisse o trono, o rei da Espanha, Filipe II, assumiu o poder. Então, todas as colônias, inclusive o Brasil, passaram para o domínio espanhol. Mas os holandeses sentiram-se prejudicados por causa disso. Então, ao sentir-se prejudicados, os holandeses resolveram invadir o Brasil, pois eram inimigos dos espanhóis, porque a Holanda, que antes pertencia à Espanha, havia declarado a sua independência. Então, para se vingar, os espanhóis proibiram os holandeses de explorarem o açúcar do Brasil. A invasão holandesa, primeiramente, ocorreu na Bahia, em 1624. E os holandeses prenderam o governador Diogo de Mendonça Furtado
e se apoderaram da cidade de Salvador. A população fugiu para o interior e o bispo Dom Marcos Teixeira, ajudado por senhores de engenho, trabalhadores escravos, organizou a resistência aos invasores. No entanto, no ano seguinte, duas esquadras, uma vinda de Portugal e outra da Espanha, expulsaram os holandeses. 6 anos depois, eles invadiram novamente o Brasil. E dessa vez, o alvo foi Pernambuco, porque era uma capitania muito rica devido à produção de açúcar. Os holandeses ocuparam Olinda e Recife. Então, o governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, fugiu para o interior e lá fundou o Arraial do Bom Jesus. Com a ajuda dos indígenas e escravos, conseguiu resistir aos holandeses, os invasores. Mas um brasileiro chamado Domingos Fernandes Calabar resolveu passar para o lado dos holandeses. Ele conhecia muito bem a região e os ajudou no ataque. Assim, os holandeses conseguiram conquistar Pernambuco. E derrotado, Matias de Albuquerque foi obrigado a fugir para Alagoas. E em 1637, Maurício de Nassau veio da Holanda para assumir o governo. Ele embelezou a cidade do Recife e construiu palácios, pontes e canais, trouxe pintores, cientistas e artistas e emprestou dinheiro para os senhores de engenho aumentarem a produção do açúcar. E em 1640, Portugal libertou-se do domínio espanhol, assinando em seguida um tratado de paz com a Holanda. E em 1644, o rei holandês mandou chamar Maurício de Nassau de volta ao seu país. E com a partida de Nassau, os holandeses que aqui ficaram exigiram que os pernambucanos pagassem suas dívidas. Revoltados, eles resolveram recomeçar a luta pela expulsão dos holandeses de Pernambuco. Essa luta, a luta dos pernambucanos contra os holandeses, foi chamada de Insurreição Pernambucana e durou 10 anos. Muitas batalhas ocorreram até que, finalmente, em 1654, na Batalha dos Guararapes, os holandeses foram derrotados. Quando os holandeses voltaram, levaram mudas de cana-de-açúcar e iniciaram a produção de açúcar nas Antilhas para vendê-los na Europa. Dito isto, crianças do 4º ano de História, concluímos a nossa aula por hoje. Façam a atividade da página 46 e 47. Não se esqueça de fazer as atividades também do livro Mais Reforço com o mesmo tema. Bons estudos para todos e até a próxima aula!